Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Então, o professor vai falar aí para vocês sobre as bacias hidrográficas do Brasil. Lógico que antes o professor vai dar toda uma noção aí para vocês sobre as águas superficiais do nosso país e como elas são importantes, né? E é muito importante também a preservação das mesmas. Nós vamos ver a porcentagem, a grande porcentagem de água que o Brasil possui no, em seu território em comparação às outras massas continentais. Então, nós podemos ver que a distribuição de água doce no mundo ela está diretamente projetada dessa forma aqui. Então, olha só, o grande continente asiático possui 32% de toda a água do planeta. Daí nós temos aí a África com 9%, Europa com 7%, Oceania com 6% e o continente americano com 46%. E o Brasil aqui, ó, desses 46%, possui 12% de toda a água aí da América. Mas notem o seguinte, que esses 12% que o Brasil possui de águas superficiais é maior do que toda a água que o continente africano possui. É maior, né? A quantidade de água aqui no Brasil é maior do que a quantidade de água do continente europeu inteiro. Então, notem que o nosso país é bem servido de recursos hídricos. E esses recursos hídricos, logicamente, essas águas superficiais, é bom lembrar que elas estão divididas aí em bacias hidrográficas, rios e lagos. E esses lagos, logicamente, eles podem ser aí separados em lagos artificiais e lagos naturais. Belezinha? O uso de água aí no nosso país é importante ressaltar que quem ocupa a maior parte dos corpos de água do nosso país, que às vezes, né, acaba ocasionando a falta de água para os grandes centros urbanos, é o meio rural. Então nós vamos ver que grande quantidade de água é utilizado para a irrigação e também para a criação de animais. Então a agricultura, né, digamos assim, ou o meio rural, ele vai ocupar aí uma grande quantidade de água. E quando essa água aí é utilizada de forma errada, logicamente acaba aí prejudicando a sociedade vigente. Em contrapartida, a indústria vai gastar apenas 7% e nós utilizamos aí cerca de 13% da água. O interessante é ressaltar que todas as propagandas aí possíveis que eu sempre assisto, sempre estão pedindo para que nós tenhamos uma consciência para a economia da água aí. E eu nunca vi uma propaganda destinada, digamos assim, ao meio rural, né? A lavoura propriamente dita, a criação de animais e por aí em diante. Belezinha? Aí nós temos que lembrar da importância das águas dos rios, que os rios são muito importantes para a geração de energia elétrica, os rios são muito importantes para a navegação, né? Se estabelecem hidrovias, muito importante para a prática de esporte, para o lazer, tá? Ou seja, é um recurso natural básico para a vida. Beleza? Se nós, né, estivéssemos conversando, tivéssemos condições de conversar com o antigo egípcio, esse egípcio, logicamente, iria falar da grande importância, certo, dos corpos de água, principalmente do rio Nilo, porque, segundo Heródoto, o Egito era dádiva do Nilo. Então, vejam bem que, desde os primórdios, né, as civilizações sempre dependeram diretamente desses corpos de água. Então, por isso que os rios são muito importantes aí para a sociedade. O que nós não podemos deixar de saber sobre esses corpos de águas aí superficiais, que são os rios, que são as bacias hidrográficas, enfim. Nós temos que lembrar que eles possuem um divisor de água,
certo? Esse divisor de água aí, né, ele vai sempre estar estacionado, digamos assim, ou localizado na parte mais alta do relevo, ou seja, muito próximo aí à nascente. Bacia hidrográfica, nós temos que lembrar que bacia hidrográfica é um pouco diferente de rio, tá? Que bacia hidrográfica é um conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. Então, o que ocorre, por exemplo, o rio Amazonas, né? O rio Amazonas, ele estabeleceu um leito e por onde ele passa, ele vai recebendo a água de todos os outros rios ali da região. Isso transforma o rio Amazonas em uma grande bacia hidrográfica, assim como o rio Paraná, assim como o rio Tocantins, né? Araguaia, que é uma grande bacia hidrográfica, assim como a bacia do São Francisco, a bacia do Paraguai, a bacia do Uruguai, certo? Enfim, são as partes mais baixinhas ali do relevo, onde nós vamos ver que essas partes mais baixas estão drenando todos os outros rios. O que é drenar? Ou seja, os outros rios estão desembocando nesse rio principal, ou melhor falando, no leito desse rio principal. Os rios possuem um regime, certo? Esse regime aí pode ser um regime misto ou regime uno. Regime uno, um rio pode ser, digamos assim, sustentado, alimentado somente pelo derretimento da neve ou somente pela água da chuva. No caso do regime misto, vai ser derretimento da neve e da chuva. Aqui no nosso país, 99% dos nossos rios são de regime pluvial, ou seja, eles são sustentados pela água da chuva. 99% por quê? Porque nós temos um rio aqui no nosso país que ele é um rio de regime misto, que é o rio Amazonas, que recebe, logicamente, água do derretimento da neve da Cordilheira dos Andes e também recebe bastante água aí proveniente dos regimes das chuvas que ocorrem ali na região norte do nosso país. Sobre a drenagem de um rio, é bom nós lembrarmos que há várias partes, né? Ou seja, há várias maneiras de drenagem. Aqui eu estou citando duas, as mais importantes, beleza? Que é exorreica e endorreica. Exorreica é quando um rio deságua diretamente em um oceano, certo? Ou, logicamente, no litoral oceânico, que é o caso, por exemplo, aqui da bacia do Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, lá em Minas Gerais, e, logicamente, ele vai passando por várias regiões aí do território brasileiro, por terras áridas, semiáridas, e acaba desaguando aí no Atlântico. Então, o Rio São Francisco é um rio de drenagem exorreica, beleza? Aí nós temos rios de drenagem endorreica. Esses rios de drenagem endorreica são rios que desaguam em um lago dentro da massa continental ou um rio que desaguam em um outro rio. Por exemplo, o nosso rio Iguaçu, que deu nome à nossa cidade. Ele é um rio de drenagem o quê? Ele é um rio de drenagem endorreica. Por quê? Ele deságua diretamente no rio Paraná, beleza? E a foz de um rio que pode ser determinada de duas formas. Esta foz ela pode ser foz em delta ou foz em estuário. O que seria uma foz em delta? Foz em delta, conforme a imagem aqui vocês podem ver, é aquele rio que antes de desaguar no oceano, em um lago ou em outro rio, o que acontece? Ele ramifica o seu leito, ou seja, há um divisor de águas antes de ele terminar, né, a sua jornada, como aparece aqui na imagem, essa ramificação aqui do leito do rio, que também pode ser chamada de divisor. Então, o rio ele se divide antes da sua foz, beleza? E aqui nós temos uma foz em estuário, onde o rio deságua ou termina, beleza? De forma harmoniosa em um outro rio, que é o caso do nosso rio Iguaçu, beleza? Então, o rio Iguaçu, ele possui uma foz em estuário, tá? O término dele é em estuário, ele não sofre divisor de água, não tem nenhuma ilha, não tem
ramificações, não tem nada. Então, ele vai desaguando de forma harmoniosa, enquanto o Rio Paraná e, logicamente, seguem a sua jornada aí pelo mundo afora. Aí nós temos, logicamente, mundo afora não, né? Desculpe, pelo Brasil afora, atingindo, logicamente, outros países aí até unir-se com outros rios aí e formar a grande bacia do Prata. Então, nós temos aqui a imagem, tá? O esquema, tá? De um rio aí, cujo eu já comentei com vocês, beleza? Então, o número 1 aqui nós temos aí a nascente, né? O número 8 a foz, essa foz aqui é uma foz em delta, beleza? O número 6 aqui representando a foz de um afluente, que essa foz aqui é uma foz em estuário, e o 5 aqui é um afluente. E aí nós temos todo o leito de um rio com as suas margens e as suas dimensões e os seus meandros. No caso aqui, observando esta estrutura de um rio, o número 5 aqui está diretamente relacionado ao afluente de um rio, porque efluente está diretamente relacionado aos resíduos de poluição, certo? De um rio, então é diferente afluente de efluente. Efluente é todo aquele esgoto doméstico, industrial, etc., que viaja diretamente para o rio. Daí nós temos o talveg, certo? Esse talveg aqui está diretamente relacionado ao ponto mais baixo de um rio, beleza? E o interflúvio, que também pode ser chamado aí de divisor de água. Ou é divisor de água, ou é interflúvio, que vai estar localizado na parte mais alta de um rio aí, muito próximo aí à nascente. Aí nós temos as maiores bacias hidrográficas do mundo, ou do planeta Terra, e eu chamo a atenção para vocês aqui para o número 6, que é a bacia amazônica, beleza? Que é uma grande bacia aí que se destaca no cenário mundial como sendo a maior do planeta Terra, tanto em volume de água quanto em extensão. Aí nós temos aqui também no nosso país a bacia aqui número 7 sendo representada, tá? Que é a bacia do Rio Paraná, que possui um grande potencial hidroelétrico. Tranquilinho? Aí nós temos as principais bacias hidrográficas do Brasil. Dentro das principais bacias hidrográficas do Brasil, é importante também citar as bacias hidrográficas secundárias. Beleza? Então, as principais são a bacia amazônica, do Tocantins-Araguaia, do São Francisco, a platina formada pelas bacias do Paraguai, Paraná e Uruguai, e as secundárias seriam as bacias do norte, nordeste, do leste, do sul e sudeste. As mais importantes e mais cobradas aí nos vestibulares são estas aqui, ó, as principais: Amazônica, Tocantins-Araguaia, São Francisco e a platina, que é formada por outras bacias aí do Paraguai, Paraná e Uruguai. Ultimamente, os camaradinhas estão cobrando em muito nos vestibulares aí a bacia do São Francisco, porque ela entrou em uma polêmica. Qual que é a polêmica da grande bacia do Rio São Francisco? A polêmica é a transposição das águas do Rio São Francisco. Beleza? O que é a transposição ou desvio dessa água aí? Ou seja, eles pegam ali o leito do rio, certo? E bombeiam esta água para canais, e esses canais vão receber a água do Rio São Francisco e vão levar essas águas aí aos principais reservatórios da região do sertão nordestino, para, logicamente, tornar rios que são intermitentes, que secam conforme as condições climáticas, em rios perenes. Olha só o homem aí mexendo aí na natureza para que supra as necessidades, tá, de água para a população local de várias regiões ali do território do sertão nordestino. Por isso que o Rio São Francisco é um dos rios aí mais cobrados hoje em dia, uma das bacias hidrográficas mais cobradas aí nos vestibulares, tá? Aí nós temos a distribuição das bacias hidrográficas aí
no Brasil. Nós temos a Grande Bacia Amazônica, a Bacia do Nordeste, que é uma bacia secundária, Bacia do São Francisco, uma bacia principal, Bacia do Leste, bacia secundária, Bacia do Sudeste Sul, que é também uma bacia secundária, Bacia do Paraná, que é a bacia principal, Bacia do Uruguai, principal, Bacia do Paraguai, principal aí, beleza? Então, aqui está a distribuição das bacias hidrográficas do nosso território brasileiro, que são, logicamente, né, grandes rios aí que impulsionam tanto a navegação quanto a produção de energia elétrica, e nós não podemos esquecer das práticas esportivas que são desenvolvidas nesses rios, ou melhor falando, nessas bacias hidrográficas, que acabam aí, logicamente, se tornando em um grande atrativo turístico aí da região. Notem que, tá, por esse mapa, dá para nós vermos, né, efetivamente aqui o grande rio Amazonas, tá? Aí o seu grande leito, e notem que por esse mapa aqui que todos os rios aí da região, certo, norte, praticamente acaba desaguando no rio Amazonas. Então, veja só, quando, né, esses rios aqui desaguam no rio Amazonas, nós falamos que o rio Amazonas drenam, ou está drenando boa parte desses rios aí, certo? Então, por exemplo, se o camarada, né, polui algum desses afluentes do rio Amazonas, provavelmente o rio Amazonas aqui também vai estar sendo poluído. Se o camarada constrói uma grande usina hidrelétrica em um desses afluentes aqui, né, desses grandes afluentes do rio Amazonas, o que acontece? A vazão de água a ser derramada no rio Amazonas vai ser menor. Vai estar aí, logicamente, prejudicando a caudalosidade aí desse rio principal ou desta bacia hidrográfica aí propriamente dita, beleza? Então, por isso que nós temos que cuidar não só da bacia hidrográfica em si, mas principalmente dos seus afluentes. Exemplo, tá? Nós temos um afluente aqui na nossa cidade do rio Paraná, que é o pequeno rio Boici. Se nós não cuidarmos do rio Boici, né, e largarmos muito esgoto doméstico industrial no rio Boici, o que vai acontecer? Automaticamente nós vamos estar poluindo aí a bacia do rio Paraná. Beleza? Então, tem que cuidar dos seus afluentes aí também. Tranquilinho? E aí, seguindo um pouquinho mais, nós temos aí as características do rio Amazonas. Nas características do rio Amazonas, nós podemos observar que a sociedade geográfica, tá? de Lima, apoiada por entidades da comunidade científica internacional, pôs fim à polêmica sobre o rio, sobre a origem do rio Amazonas, porque tinha muita polêmica, onde que nasce o rio, certo? O rio nasce no Brasil, o rio nasce na Cordilheira dos Andes, aonde que está a nascente desse rio aí? Então, olha só, com a nascente nos Andes, do sul do Peru, o Amazonas é o maior rio do mundo, com 140 quilômetros a mais do que o Nilo. Antes, tá? O rio Nilo era o maior em extensão. O rio Amazonas era o maior em volume de água. Depois, logicamente, dessas polêmicas aí, foi descobertas novas nascentes aí do rio Amazonas, e o rio Amazonas se tornou o maior rio do mundo, tanto em extensão quanto em volume de água. E o rio Nilo em extensão, o professor está falando, não em volume de água. Em extensão, então, ele caiu para segundo lugar, beleza? Então, ele percorre cerca de 6.992 quilômetros de extensão até a sua desembocadura no Atlântico, após percorrer, logicamente, ali pela região do Peru e do Brasil. É o maior invasão de água, rio perene, corre o ano todo, então ele não seca, beleza? Possui um regime misto, que eu já havia comentado, pluvial e nival.
e possui foz mista também. Então, parte de sua foz é em delta e parte de sua foz é em estuário. É um rio bastante, aí, digamos assim, diferenciado dos outros. Beleza? Então, meus queridos, o professor fica por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês e nas próximas aulas, logicamente, nós iremos continuar a partir desse ponto aí, falando sobre as características das bacias hidrográficas do Brasil. Tenha uma boa semana de estudo e tudo de bom para vocês.